Nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9. Tenho anunciado durante toda a liturgia Atos 9, versos 1 a 31. Atos 9, versos 1 a 31. Vamos orar, buscando a presença do Senhor mais uma vez. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Ó Deus querido, obrigado por teu grande amor, porque durante o culto aqueceste o nosso coração pela leitura, pelas orações, pelos cânticos. Nós estamos aqui para pagar como sacrifício de louvor por todos os teus benefícios para conosco. Abençoa cada família, criança, protegendo-os e livrando-os do mal. Me lembrei agora, eu oro pelo seu Arnaldo, nas dificuldades de saúde que ele está tendo. Ele gostaria muito de estar aqui presente, falei com ele durante a semana. Que o teu servo seja protegido, que o seu coração seja guardado, que a sua saúde restaurada. No nome de Jesus, fala conosco pela pregação. Amém. Irmãos, dando sequência à pregação no livro de Atos, esta é a 7ª mensagem neste livro. Então nós estamos adiantados. 7 mensagens, já estamos no capítulo 9, então eu posso pôr o pé no freio um pouco. Então nós estamos aqui nesta sequência expositiva panorâmica do livro de Atos. Panorâmica porque não entramos nos pormenores. A ideia é compreender qual a mensagem deste livro, qual a intenção do Espírito através de Lucas com esses relatos. E até aqui nós temos visto que o foco de Lucas é mostrar a soberania de Deus através do Espírito Santo, que não só a igreja é fundada, mas ela é preservada e protegida para levar a mensagem aos confins da terra. Os discípulos deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. E este plano Deus está colocando em andamento. Lucas tem este propósito, e em cada relato, a ênfase e o personagem principal, por assim dizer, é o próprio Deus. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ministrando e promovendo todo o necessário ao crescimento da igreja. Este capítulo é o capítulo que narra a conversão de um homem que era perseguidor da igreja, chamava Saulo. Narra a sua conversão, o encontro com Cristo, a conversão, o chamado e o início do seu ministério. Hoje nós completamos, ontem, a Igreja Presbiteriana do Brasil completou, como nós oramos abundantemente, 164 anos. E eu fiz questão de colocar no grupo da igreja a última frase dita por Simonton, e não é uma invenção, foi seu cunhado mesmo que registrou, reverendo Blackford, que depois daria continuidade à obra em São Paulo, no Espírito Santo, Rio de Janeiro. Que, perguntado para Simonton, o pioneiro, o que será da obra que começou aqui? O que será dos crentes? E o Simonton então diz: Deus vai prover. A tocha está acesa e aqueles a quem Deus chamar levará a cabo este ministério. Então nós podemos descansar sossegadamente nos braços de Deus. E, dito isso, suspirou e descansou nos braços do Senhor.
não só suspirou nos braços do Senhor, como ele estava plenamente convicto da palavra. E é por isso que nós estamos aqui. Porque a providência de Deus está agindo no projeto missionário. Esta igreja tem um projeto missionário. Ainda que local. Somos parceiros com missionários em países perseguidos, com oração, ofertas. Mas também temos projetos de missão local. Bairros ainda não alcançados, vidas que ainda não foram alcançadas com a mensagem do Evangelho. Diante deste quadro, o meu tópico, o meu assunto principal hoje é como Deus reverteu a perseguição e impulsionou o crescimento da igreja. Esse é o meu assunto hoje. Como Deus reverteu a perseguição e impulsionou o crescimento da igreja. Daí, o meu título, A Providência de Deus no Projeto Missionário. Esses textos que nós leremos hoje, eles são muito explorados e pregados, nós veremos apenas panoramicamente. Abra sua Bíblia, por favor. Meu primeiro ponto é o encontro de Paulo, de Saulo com Cristo. Mas antes, vamos ver quem é esta pessoa aqui. Versículo 1 e 2. A pessoa de Saulo como perseguidor. Saulo é um nome hebraico para falar Shaul, que é do Saul, tá bom? Ele é da tribo de Benjamim e o seu nome, o nome dado de nascimento como judeu, é de Saul. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasses presos para Jerusalém. Saulo, então, era um perseguidor da igreja, um opositor ferrenho à obra de Deus. Ele era membro do Sinédrio, que era composto por 71 juízes. Ele era judeu, da tribo de Benjamim, havia nascido numa cidade chamada Tarso, uma cidade, uma metrópole de universidades, centro da cultura helênica, ou seja, da filosofia grega, repleta de muitos judeus. Paulo, esse mesmo Saulo, desculpe, às vezes eu chamo Paulo, às vezes Saulo. Paulo é o nome de convertido dele, o nome de batismo, né? Então, Saulo também, além de ser alguém com a capacidade de conversar, dialogar com a cultura grega, helênica, alguém que tinha, por tradição judaica, também havia sido ensinado por Gamaliel. Ele era um escriba, ele diz no capítulo 22 e 25, era alguém bastante zeloso da obra de Deus. Então nós temos o quadro de Saulo, mas o que eu quero que você se lembre, a princípio, é que ele é um grande opositor da igreja, não só um grande opositor, como um poderoso perseguidor. Diz a palavra que ele solicitou cartas ao Sinédrio para ir até Damasco, ali prender e trazê-los para Jerusalém a fim de serem julgados. Porque Damasco era uma cidade, a capital da Síria, muito importante em termos comerciais. Havia uma confluência de pessoas em Damasco muito grande. Portanto, a preocupação dele era estancar o cristianismo, porque aquela cidade, como São Paulo, vamos dizer assim, era uma cidade para onde afluía muitas pessoas de diversas naturezas e o cristianismo dali ganharia um grande impulso. Por isso, Saulo vai a Damasco, pede cartas para prender essas pessoas. Prender mesmo. Prender, bater, puxar cabelo e às vezes até dar o seu consentimento na morte. No capítulo 7, ele já havia sido mencionado por Lucas, que ele foi um dos juízes que deu seu voto
os favoráveis à morte de Estevão, digam sim. Saulo levantou a mão. Pode matar este pregador do evangelho, este herege. Paulo era zeloso. Saulo, ela pode matar. Ele dava os seus votos. E não contente com isso, quando é relatado no texto da palavra de Deus, ele segura as roupas dos homens que estão apedrejando. Esta era a maneira da pena capital para a heresia. Apedrejamento. Quando apedrejaram Estevão, ele sangrando ali, com a cabeça rachada, esse Saulo segurava a roupa dos executores, dos algozes. E diz a Escritura, e Saulo consentiu na morte de Estevão. Este é o homem do qual estamos falando. Um opositor, um perseguidor, um homem zeloso da sua religião, mas completamente cego quanto ao Evangelho de Cristo Jesus. Tudo bem? Neste ínterim, agora nós veremos o encontro que este homem teve com Cristo. Aqui Jesus está glorificado, é o seu estado atual. Depois de 40 dias, a ressurreição, Jesus foi assunto aos céus, assentou-se à destra de Deus. Então, neste período, nesse ínterim de 40 dias, provavelmente, Jesus apareceu glorificado a Saulo de Tarso. Então, se meu primeiro ponto foi, quem é este homem? E a resposta, um perseguidor, ferrenho, poderoso, capaz de aniquilar e até estancar a fé. Este homem vai para Damasco e tem um encontro com Jesus. Versículos 3 em seguinte, até o 9. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Nós temos aqui um encontro com Jesus. Algo que foi bastante diferente em termos da narrativa bíblica. Porque Jesus aparece. Ele não é uma visão. Todos ali conseguem ver aquele clarão ao meio-dia. Todos conseguem ouvir um som, ou todos conseguem ouvir uma voz. Mas nem todos conseguem, aliás, somente Saulo consegue entender o que é dito. E ali, nesta visão celestial, uma luz brilhou ao redor, e Saulo, então, ouve esta pergunta, que pode ser a pergunta feita a você nesta manhã. Você que odeia os crentes, você que não gosta de crente, já viu isso? Saulo, Saulo, por que me persegues? E talvez essa pergunta seja direcionada a você. Coloque o seu nome aí. Por que você se opõe a Jesus Cristo? E aqui a oposição era demonstrada, como foi dito, através da perseguição ferrenha. Paulo já ouviu falar de Jesus. Quantas vezes você também já ouviu falar de Jesus? Ele não tinha ainda contato direto, mas ele ouviu a pregação, tinha noção do impacto que o Nazareno
exercia sobre as pessoas, de como os judeus estavam abandonando o judaísmo para se tornarem cristãos. Então há um debate se ele tinha muito conhecimento ou pouco, mas o fato é que ele tinha. Você pode ver isso no capítulo 22 deste livro e 25. Ele tinha uma noção de quem era Jesus, e principalmente pela pregação de Estevão. Ele estava ali e ouviu todo o sermão. E agora, este Jesus aparece e diz: por que me persegues? E a resposta de Saulo: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Poderíamos fazer uma paráfrase com Jó. Eu te conhecia de ouvir falar. Eu já ouvi falar de Jesus, mas agora os meus olhos te veem. Um encontro transformador. O encontro real de um homem que era religioso, extremamente religioso e zeloso, mas estava errado nas suas convicções. Agora, ele encontra-se com aquele a quem persegue. E ele o persegue, perseguindo os cristãos. Eu venho de uma família em que a Bíblia já foi queimada numa churrasqueira. Chegando no domingo da igreja, nós vimos a Bíblia queimada na churrasqueira. Por inépcia, por loucura dos homens. Quem está perseguindo o discípulo está perseguindo o Senhor. E esta pergunta deve ficar no seu coração hoje. Por que você se opõe à fé? E o próprio Cristo está aqui, não glorificado, mas está aqui no Espírito. E um ponto que eu quero destacar é o fato de Deus vir até nós. Este homem poderia fazer muito mal à igreja. Já estava fazendo. Mas Deus, na sua providência, o que fez? Reverteu. Este é o ponto. Reverteu a perseguição e impulsionou o crescimento da igreja. Então nós acabamos de ler como os planos de Saulo foram transformados. Talvez você tenha entrado aqui esta manhã pensando: eu vou lá para tomar café da manhã com meu filho, vou prestigiá-lo. Só para isso. É rapidinho. 40 minutos já vou embora para casa. Mas talvez hoje seja um dia de encontrar-se com Cristo ressuscitado. De você mudar as suas próprias convicções. Talvez zeloso de religião, mas completamente equivocado, precisa de um encontro com Cristo ressuscitado. E daqui talvez saia transformado verdadeiramente num filho de Deus. Esse é um presente maravilhoso de Dia dos Pais, que ninguém pode dar. Só o Deus soberano pode dar isso. Bom, então no primeiro aqui há o encontro. Alguns chamam de conversão. Paulo estava seguindo para Damasco com uma disposição de coração, mas agora ele é impactado pela visão, fica cego e agora está orando, confuso, agradecido a Deus pelo encontro real com Cristo, que ele só havia ouvido falar. Conversão. Deixar um caminho e retornar para o lado oposto. Estava disposto a prender cristãos. Agora, ele já não mais tem esse desejo em seu coração. Depois disso, nós temos o batismo e a capacitação
do Espírito Santo sobre a vida de Saulo. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Mais uma vez, agora sim, uma visão. Paulo teve uma presença. Aconteceu. Não foi uma visão. Foi uma aparição. Agora, Ananias tem uma visão. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Somos nós, né? Deus está chamando, eis-me aqui. Então, aí vem a ordem de Deus. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai até a rua direita, que até hoje está lá, tá bom, em Damasco, na Síria. E na casa de Judas, Turquia. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto males tem feito aos teus santos de Jerusalém, e que para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. E então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O Senhor Jesus aparece a este homem comum, Ananias, e lhe dá uma ordem expressa. Vai até a casa do Judas, que é um outro Judas, não aquele que suicidou-se. E ali, nesta casa, procura por Saulo e aí dá as coordenadas, como nós vimos. E Ananias, porém, disse, eis-me aqui, mas depois ele disse, aí o senhor está exagerando também, né? Eu até sirvo, mas aí o senhor está exagerando, né? Eu vou lá colocar a mão sobre esse cara, esse boi bravo. Ele titubeou um pouco, mas ele disse, vai, porque este é para mim um vaso, um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios. Por quê? Paulo era judeu, Paulo era perito nas escrituras hebraicas. Paulo tinha uma visão cosmopolita. Então, esses três elementos aí que Deus chama. Paulo era um rabino e ele fazia parte do Sinédrio. Ele tinha todos os requisitos para ser este hábil instrumento nas mãos de Deus. Então, aqui nós temos a capacitação e o chamado de Paulo. 3 dias ele fica cego. E durante 3 dias ele ora, jejua. Até que Ananias vai até lá, coloca suas mãos e diz, Saulo, irmão. Tem coragem? Chamar alguém que matou sei lá quantas pessoas de irmão? Ananias foi até lá, impôs as mãos e disse, Saulo, irmão, recupera a vista. Caíram dos seus olhos como escamas e ele tornou a ver. O que é isto? A demonstração de um novo nascimento. Ele estava cego pelas tradições religiosas, cego pelo seu zelo, cego pela sua sede de sangue.
Mas o encontro com Cristo, glorificado, foi transformador em sua vida. Não era possível permanecer mais como o mesmo Saulo. E a palavra de Deus diz: dura coisa é recalcitrares contra os meus aguilhões. É o que Paulo diz em Atos 22, 25. Paulo era como um animal selvagem. E o aguilhão era um espeto. O Sr. Geraldo deve manjar disso aí, né? O pai do Sr. Geraldo. É um espeto, um garfo, tipo uma ponta, que se o animal ficar coiciando, escorceando, você vai lá e... Saulo, provavelmente, durante algum tempo, lutou com Cristo. Na sua consciência, ele sabia que era verdade. Olhando para Estevão, ele sabia que era verdade. Ele viu o crescimento da igreja e sabia que era verdade. Mas continua na sua tradição, continua no seu zelo cego, continua na sua cegueira espiritual. E Jesus diz: olha, quanto mais você se debater contra mim, será pior. Você, seu animal bravo, submeta-se à minha soberania. É esse instante que Saulo está narrando. Ele deixa de ser este boi bravo, que até aqui foi aguilhoado pela consciência, aguilhoado pelos fatos, mas existia, mas agora ele não existe mais, porque a glória de Cristo o cega. E nós temos então a conversão deste homem. De perseguidor a pregador. Quantas vezes você já ouviu este evangelho, mas ainda está resistente? Quantas vezes Cristo já te disse: abandona as tuas más obras, converta-te e seja salvo, seja salva, mas você ainda está recalcitrando contra os aguilhões, você está resistindo. Cada ferroada, você dá coice. Saulo chegou um momento que não resistiu mais. E então, Deus o converte soberanamente. E aquele que era um perseguidor implacável se tornará o maior pregador depois de Jesus Cristo. Veja como os planos dos homens não coincidem com os planos de Deus. Deus reverteu a perseguição e impulsionou o crescimento da igreja, mudando uma peça no jogo, xadrez. Uma peça, você pode alterar todo o quadro. Nós nos lembramos aqui de Spurgeon mais uma vez. Em Londres, ele estava indo para a igreja dele, jovem ainda. Spurgeon é um grande pregador do século XIX, inglês. Poderoso, muitos convertidos. E os livros dele, mensagens, falam até nós ainda hoje. Então Spurgeon vai para a igreja dele, só que tem muita neve. E ele tem que descer e entra numa igrejinha pequenininha, com pouquíssimas pessoas, com um pregador que ele diz não tem muita coisa a dizer. Um homem simples. Naquele dia, Spurgeon entrou na igreja, cumprindo sua obrigação religiosa. E do púlpito, este homem abriu o livro em Isaías e disse: olhai para mim, sede salvos. Diz o relato de Spurgeon da sua conversão. Que este homem simples, com o dedo em riste, apontava para ele e dizia: meu jovem, eu vejo sua aparência, e você está péssimo. Você que está visitando hoje, se eu disser isso para você. Você está péssimo. E se você... Essa foi a mensagem do pregador. Se não você não olhar para o meu texto, olhar para Cristo e ser salvo, você continuará do mesmo jeito. Esta foi a pregação
Este era o conteúdo da mensagem. E Spurgeon diz que aquele dia raiou uma luz no seu coração. Ele era jovem ainda. Uma igrejinha, um pregador fraco, muita neve, um dia não propício para o culto. Foi o dia que Deus escolheu para converter o coração dos maiores pregadores do século XIX. Foi isso que Deus fez com Saulo e ao longo da história está fazendo. Porque os planos dos homens contra a igreja não são os planos de Deus. Capacitação, então, depois da conversão, ele é capacitado. Aqui, ele diz a palavra que ele foi batizado e ficou cheio do Espírito Santo. Não é o segundo batismo. Ele se converteu e foi recebido. O Espírito Santo já estava nele. Isso aqui é para reforçar o que eu tenho ensinado no livro de Atos. É uma capacitação especial para a obra. Ele, então, permaneceu, comeu, se alimentou e ficou ali com os discípulos. Conversão, capacitação e chamado e o início do ministério. Permita-me ler aqui, versículo 20 a 25. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio, precisamente, com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então ele usava o Antigo Testamento na sinagoga dos judeus, porque ele tinha essa autorização, como rabino, ele tinha a palavra, prega a palavra, anuncia Jesus Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. De noite aguardavam também as portas para o matarem, mas os discípulos tomaram-no de noite e colocaram no cesto, desceram-no pela muralha. Agora ele inicia o seu ministério de maneira embrionária entre os judeus, pregando o Antigo Testamento e anunciando Cristo, o mesmo que ele perseguia. E os judeus recebem bem isso? Ué, mas não é este aí o que veio para nos perseguir? Como pode ter revertido essa condição? Não somente isto. Enquanto alguns ficavam confusos, outros queriam matá-lo. De perseguidor a perseguido. De opositor a pregador. Esta é a conversão. Talvez você esteja aqui, mas ainda não se converteu. Você continua nas suas más obras. Você continua com os mesmos planos. Você continua com as mesmas intenções de coração. Portanto, você não é convertido. Quisera Deus te dar essa graça essa manhã. Porque você não pode. Se Deus te der esta graça de manhã, hoje, você verá o que é o ter os seus olhos abertos. Talvez você não saiba ainda. Aqueles que tiveram os olhos abertos sabem. Mas aqueles que continuam na escuridão não sabem. Agora ele se torna perseguidor, ele sofre e começa então a se cumprir a palavra de Cristo. Este é para mim um vaso escolhido para levar a mensagem e eu vou mostrar a ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, o início de ministério. Confusão para alguns e perseguição. E o final, o relato de Lucas, versículo 26 em diante. Tendo chegado a Jerusalém, procurou-se juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Imagina, né? O culto ali, tomar o ceia e depois tem o cafezinho. Ninguém fica perto de Paulo. Nosso salão aqui, o Saulo tá lá no portão, todo mundo aqui olhando. Daqui a pouco vai vir a turba aí de soldados.
Mas Barnabé, como é importante os Barnabés da igreja. O Barnabé, nós já vimos, é o filho da exortação. Ele é um consolador. Ele já tinha vendido suas terras e dado para a igreja. E agora o Barnabé, mais uma vez. Que figuras importantes, né? Barnabé tomou consigo, levou os apóstolos, no caso Pedro e Tiago. Isso está relatado na carta aos Gálatas. E contou-lhe como ele havia vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, que eram os judeus de fala grega, né? Mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali ele voltou para sua cidade natal, que é Tarso. Veja como é complexo, né, você entrar numa igreja. Uma vida espinhosa, toda em oposição a Cristo, de repente, você está ali com os crentes. Quantas histórias de pessoas que dizem, odeio crente, odeio cristão, odeio evangelho, não quero saber de evangelho, todo menos evangélico. E de repente está ali, tendo que ser introduzido naquele grupo. Não mais como uma fera, mas como um gatinho. Manso, quebrantado. Porque é a providência de Deus no projeto missionário. É Deus quem está operando na história da sua igreja. E o versículo 31. Mais uma conclusão de Lucas. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ou seja, onde o evangelho tinha chegado, apazigou, edificando-se no caminho, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A oposição ferrenha contra os cristãos, Deus reverteu. Reverteu a perseguição e impulsionou ainda mais o evangelho. A providência de Deus no projeto missionário. Então, quero compartilhar algumas aplicações. Primeiro, as tentativas, colocar algumas coisas aqui. Há muitas tentativas de sufocar o evangelho. Nós vemos aqui uma organização. Os judeus mancomunados com outros governantes para sufocar o evangelho. Então, as tentativas de sufocar o cristianismo permanecem. Tá bom? Nós não podemos perder de vista isso. E talvez em casa você esteja sendo sufocado, sufocada, ameaçado, ameaçada. Assim foi e assim será. Mas Deus pode reverter. Outra coisa que acontece é a oposição e a resistência. Talvez hoje você entrou aqui com um coração oposto, em oposição, resistente ao Evangelho, resistente ao Cristo glorificado, e talvez saia daqui sem nenhuma resistência, quebrantado. É uma obra de Deus. E também nós vemos a necessidade de conversão e ministério. Para exercer o ministério, Deus tem que te converter. E a primeira aplicação é esta. Nós devemos continuar a pregar o Evangelho. 164 anos. As mesmas palavras de Simonton. Eu vou partir. Mas Deus levantará homens e mulheres que hão de completar a sua obra. Podemos descansar nos braços do Pai. Levar o Evangelho, fazer parte do ministério. É isso que Deus está te convocando esta manhã. Como eu disse no começo da mensagem, nossa igreja
tem um caráter missionário também. Jardim da Conquista, Santo André, Boa Esperança, Parque das Flores, Iguatemi, Parque São Lourenço, entre outros. O campo está aberto, mas não há trabalhadores suficientes. Mas isso é motivo para desanimar aqueles que estão com a mão no arado? De modo nenhum. Porque nós estamos confiantes na providência de Deus no projeto missionário. Ele usará a quem desejar e transformará a quem desejar. E minha segunda aplicação, agora essas duas aplicações são pessoais. A primeira é ligada ao ministério. O apóstolo agora, Saulo é convocado a trabalhar pelo Senhor. E o papel para o qual ele foi chamado é pregar. Nós vemos aqui que ele vai pregar imediatamente em Damasco. E veremos a partir do capítulo 12 que a igreja se expande através do trabalho deste homem. Irmãs e irmãs, nós somos chamados ao ministério. Temos uma missão. Todos nós. Levar perante os gentios, perante os filhos, os reis, que Jesus está vivo. Pense no seu ministério. Quer seja de limpeza, quer seja na música, quer seja na fotografia. Você tem desempenhado ele com todo denodo, com todo empenho e carinho? De verdade? Você entendeu para quem que é que você está fazendo? Todos os ministérios são fundamentais nesse processo. Que você abrace esta vocação e siga. E a minha segunda aplicação pessoal, e terceira e última, é a conversão. Deus efetua a conversão em nosso coração. É um processo de mão dupla. Ele nos fala pela palavra, quebra o nosso coração, tira as vendas dos nossos olhos e há uma necessidade. Você precisa responder. Eu quero andar com Cristo. A sua vontade não é anulada. A sua responsabilidade não é anulada. Você vai ter que responder. Depois ele abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento. Tirar as escamas dos seus olhos, você vai ter que responder. Sim ou não. E você será responsabilizado por essa resposta. Que Deus nos ajude. Amém.